Tá? Deixa eu só abrir aqui a aula. Nossa aula. E aí está a nossa aula. Hoje nós vamos falar da Política Nacional de Urgência e Emergência. Eu também vou mandar essa aula para vocês terem ela. Tá? Essa política ela é um documento, daqui a pouco eu mostro aqui para vocês, ela é um documento em que ela organiza toda a política nacional de urgência e emergência. Do mesmo jeito que a gente tem política nacional de política nacional de imunização, política nacional de hemocomponentes, política nacional de doenças raras, enfim, nós temos a política nacional de urgência e emergência, a política nacional de urgência, na verdade. Tá? E para a gente iniciar a conversa, é importante a gente definir o que é urgência e o que é emergência. Tá? Deixa eu tirar aqui um pouquinho eu vou tirar você aqui da tela. Aqui, tirei. O que é urgência? O que é pior, urgência ou emergência? O que vocês acham? Urgência ou emergência? Emergência. Emergência. Agora tá na tela, né? Tá? Mas a urgência é uma situação crítica, né? É um fato agudo, porém não tem risco de vida. Tá? Não tem risco de vida. A gente pegar, por exemplo, uma urgência psiquiátrica, um ferimento, um grande ferimento, mas sem sangramento ativo, né? Uma asma que o indivíduo tenha é uma situação de urgência, mas não tem risco de vida. Tá? Quando eu falo de emergência, tá, a gente já está falando de uma situação em que há risco iminente de vida. Tá? Uma situação de trauma craniano grave, hemorragia grave, parada cardíaca, situação de choque. Tá? É uma situação em que nós teremos uma emergência. Tá? Isso aqui, guardem isso, guardem essa imagem aqui, porque isso aqui em concurso cai quase toda vez. Qualquer concurso que vocês forem prestar de SAMU, pronto-socorro, qualquer coisa nesse sentido, vocês vão ver essa definição aí de urgência e emergência. Tá? Então, guardem isso. Urgência é uma situação grave, porém, sem risco de vida. Emergência é uma situação grave, com risco de vida. Certo? Entendido isso, nós vamos ver um pouquinho da história aí da urgência e emergência. Esse desenho aí que vocês estão vendo é o desenho que foi feita, né, como ambulância mesmo. Né? Até ali eram carroças comuns que carregavam os indivíduos. Esse cara aí que vocês estão vendo na tela, ele era um médico francês que lutou com Napoleão, né, na França. E ele desenvolveu um método de transporte, né, para que ele conseguisse atender os indivíduos mais rápido um pouco. Por quê? No estilo de guerra que se lutava até ali, os soldados eram abatidos no campo de batalha, feridos ou mortos, e só depois que a batalha terminava é que os socorristas, os médicos, batalha e socorriam esses indivíduos. Não existia maneira no estilo de guerra que se lutava para socorrer as pessoas assim.
Socorro na cidade, então, nem se fala. Né? A quantidade de médicos e hospitais eram muito pequenas nesse período. A gente está falando de 1.700. Né? Então, as coisas eram muito pouco desenvolvidas nesse sentido de atender a população. Isso não existia. Nós entendemos hoje aí como SUS e sistemas de saúde semelhantes era inexistente. É que tinha dinheiro, tinha seu médico aí. Onde que a própria medicina de urgência se desenvolveu com maior afinco foi dentro dos conflitos. Dentro dos conflitos. Né? Então, a gente vai ver durante a história que esses conflitos, todos esses conflitos que tiveram, houveram desenvolvimento tanto da medicina quanto da enfermagem. A própria história da enfermagem vai nesse sentido. Vai nesse sentido aí. Vamos lá. Esse indivíduo aí, o Jean-Henri Dunant, ele foi o cara que criou a Cruz Vermelha. Já viram falar da Cruz Vermelha? Ela é uma organização internacional que foi criada também durante um período de guerra, porque não existia já cuidado com os soldados na guerra, mas era muito precário. Né? A gente está falando de 1828, a gente está falando de lá perto de Florence também. Né? Então, aquele período foi um período de bastante desenvolvimento com relação aos cuidados e tudo mais. O Jean-Henri Dunant, ele foi um dos idealizadores do que a gente conhece hoje como a Convenção de Genebra. O que era a Convenção de Genebra? A Convenção de Genebra eram regras de guerra. Né? De que, por exemplo, não se podia, e até hoje, essa convenção é válida, até hoje, foi revista, renovada, mas não se pode, por exemplo, se um soldado se render a outro na guerra, ele não pode ser morto. Né? Se ele virar prisioneiro de guerra, ele tem direito de ser cuidado direito. Né? Então, feridos, eles têm o direito de ser tratados na guerra. Os hospitais devem ser identificados aí com essa cruz vermelha aí que vocês estão vendo, e com as variantes dele, o crescente vermelho, que é muçulmano, né, que eles não têm a cruz como símbolo, mas tem a lua crescente como símbolo deles, é uma lua crescente, né, um crescente vermelho. Então, os hospitais, as ambulâncias deles são todos identificados durante o conflito com esses símbolos para que não sejam bombardeados ou atacados, para evitar que quem esteja lá dentro seja ferido, não tenha o atendimento necessário. A gente tem alguns marcos, né, na história, né, além desses, né, a gente tem a criação do primeiro serviço de ambulância nos Estados Unidos, né, em 1869. A gente teve em 1899 a primeira ambulância motorizada, acho que depois eu coloquei uma foto dela ali, coisa de louco. Né? Em 1965, a gente tem a criação do SAMU francês. O SAMU brasileiro, ele é uma mistura do SAMU francês com o SAMU, com o Serviço de Atendimento de Urgência americano. É uma mistura dos dois. Né? O SAMU francês ele tem a figura do médico na viatura. E o serviço americano ele não tem a figura do médico. Ele tem a figura do técnico de emergências médicas. O cara não é da enfermagem, o cara não é médico, ele é um paramédico. Ele faz um curso de 1 ano e meio, 2 anos, e ele é um paramédico. Ele pode medicar, ele pode dar choque, mas é só dentro daquele limite profissional que ele pode. Ele não pode entrar no hospital, por exemplo, para prestar um cuidado de enfermagem. Não pode. Né? Ele não pode, por exemplo, atuar dentro de uma sala de urgência. Ele só pode atuar fora do hospital, dentro daquele limite que ele foi treinado. Aqui no Brasil, em 1983, até 1983, não tinha uma lei
de socorro em via pública. Ele não tinha nada organizado sobre isso. Alguns países aqui da América do Sul ainda não tem, a Bolívia, principalmente, não tem. Não sei se tem agora, né? Mas até alguns anos do período que eu estava no SAMU, 2015, não tinha. Tá? Existem ambulâncias particulares que ficam em determinados pontos. Você liga para a ambulância, acontece acidente, você liga para a ambulância vem te buscar. Né? E depois você paga o transporte da ambulância. Em 1989, é criado o SAMU no Brasil, só que era um embrião. Aqui em Campinas foi criado o primeiro embrião do SAMU para ver como é que isso ia funcionar. Né? Para ver como é que isso ia funcionar. E em 1990, né, se cria as viaturas de resgate. Vocês vêem o bombeiro hoje, foi aqui em São Paulo, o primeiro resgate foi aqui em São Paulo. Foi aqui em São Paulo. Né? Bombeiro de São Paulo que criou. Então, aí a gente anda um pouco. Né? Olha aí o desenvolvimento das ambulâncias. A primeira foi essa, né? A primeira motorizada. Isso aqui foi na época da Segunda Guerra. Né? Isso aqui é a época da Primeira Guerra, a época da Segunda Guerra. Mecanismo de transporte de pacientes. Né? A coisa foi evoluindo. Né? Os veículos foram melhorando. A gente precisa entender a evolução da urgência e da emergência, do atendimento, também com relação ao desenvolvimento de outras ferramentas que foram sendo criadas dentro do processo de evolução da humanidade. Uma delas foi o transporte. Né? Que saíram de veículos assim, isso aqui veio com a Segunda Guerra. No Vietnã, usava-se esse tipo de veículo aqui para transportar feridos, que eram blindados. Né? E um salto grande, enorme que se deu com relação à urgência e emergência foi a introdução do helicóptero, que na Guerra do Vietnã, essas duas imagens que são da Guerra do Vietnã, essa imagem aqui é de lá, isso deu um salto evolutivo no atendimento de emergência. Por quê? Até esse período aqui, antes da Segunda Guerra, esse período aqui, próximo da Primeira Guerra, aqui, Segunda Guerra, o que acontecia? O indivíduo, ele era ferido em combate, por exemplo, e ele tinha um primeiro atendimento muito precário, e ele levava, às vezes, dias para chegar em um hospital de referência. Agora, eu tenho um helicóptero, o indivíduo toma um tiro aqui, agora, e ele, em minutos, está no hospital. Ou seja, indivíduos que antigamente morreriam, agora têm a chance de sobreviver. Isso força a criação e ao desenvolvimento de novas técnicas de atendimento. Né? Então, novas técnicas de atendimento vão sendo criadas por causa desse cara aí. Ó. Então, aqui nós temos o bombeiro no Brasil tem, a gente tem esse serviço aqui, é o serviço alemão, né? Serviço alemão de urgência e emergência, né? Aqui é o serviço inglês, né? As Forças Armadas Americanas, eles têm um desenvolvimento enorme em cima disso, né? Eles têm equipes especializadas, né? em atividades de atendimento pré-hospitalar em área de combate, né? Todos os exércitos aí se envolvem em combate, eles têm isso muito desenvolvido. Então, o advento da introdução do helicóptero na questão da urgência, ele faz um divisor de águas. Porque agora eu tenho pacientes que morreriam ou que chegariam numa situação muito mais grave, né? Agora ele chega quase que imediatamente dentro do hospital para atender. Isso faz com que a dinâmica mude. A dinâmica do processo muda. Na Primeira Guerra, olha como é que eram os hospitais de campanha. Né? Grandes enfermarias que chegava e era atendido, mas o indivíduo levava dias. Isso aí é mais ou menos o que for em civil.
Isso aqui é 1918, isso aqui. Né? Na Segunda Guerra, você já consegue dar algum atendimento durante a batalha, né? Essa é uma imagem aí meio icônica aí da Segunda Guerra, né? O indivíduo ainda em combate já tinha o advento do paramédico ali para dar algum atendimento para ele. Porém, ainda era um atendimento mais precário e esse indivíduo levava bastante tempo para ser atendido. A gente chegava nos hospitais de campanha, onde ele receberia um atendimento com mais qualidade, né? E desses hospitais ele era transferido para hospitais que hoje nós chamamos de hospitais terciários, né? Esse tipo de atendimento é o atendimento primário, esse atendimento dentro desses hospitais de campanha são os atendimentos secundários dentro desse ambiente de conflito, e você tem os hospitais terciários, que são hospitais mesmo, ficavam em locais seguros, onde ele recebia o atendimento definitivo, ou ele era transferido de volta, no caso dos americanos, são os soldados americanos, e retornava para os Estados Unidos para ser atendido. Lá finalizava todo o atendimento dele. A gente teve aqui no Brasil enfermeiras, né, que foram para a Segunda Guerra, que passaram por situações dessa daí, né? Essa daí é a Major Elza Cansação, né? Cansação mesmo, tá? Não é Conceição, não. Tá? E ela, junto com outras moças na época, né, elas foram e passaram por essa situação aí, semelhante aí ao que a nossa Florence passou. Só que na Segunda Guerra elas trabalharam com esse tipo de atendimento já nos hospitais secundários e terciários da época. E outras evoluções técnicas que a gente teve nesse período, além das ambulâncias, mas para a gente conseguir chegar onde nós chegamos hoje. A gente teve evolução das técnicas cirúrgicas, a gente teve evolução da anestesia, evolução dos protocolos de atendimento, né? Para vocês terem ideia, a parada cardíaca, há algum tempo atrás, né, você começava ela com um soco em cima do coração, né? E aí você começava a reanimação, é completamente diferente, né? A gente teve uma evolução dos tratamentos e dos cuidados intensivos, né? Evolução da UTI, a gente não tinha isso, né? E agora a gente tem. E a outra evolução também que foi fundamental nesse processo foi da ventilação mecânica. E antes você tinha dispositivos, se vocês procurarem aí no Google, por exemplo, pesquisarem sobre poliomielite, vocês vão ver os pulmões de aço, que eram os ventiladores que antigamente era um negócio monstruoso, né, do tamanho de um sofá, o indivíduo ficava dentro. Hoje você tem ventiladores portáteis, aí 3 quilos, 2 quilos, ventiladores, leva para onde você precisar. Então, você teve uma série de evoluções dentro desse processo para que se chegasse no que nós entendemos hoje como atendimento de emergência, que continua um processo evolutivo bastante grande. E aqui no Brasil? Né? E aqui no Brasil? Evoluiu. Aqui no Brasil, a gente tem várias portarias, essas portarias aí, vocês estão vendo, a portaria 2048, de 2002, portaria 1863, de 2003, e a portaria 1010, de 2002, que foi a última, né, uma atualização aí de algumas coisas, que elas que regulamentam todo o serviço de emergência no Brasil, tanto pré-hospitalar, em relação a ambulâncias, quanto intra-hospitalar. Tá? Importante guardar essas portarias,
Tá? Principalmente a portaria 2048, a portaria 2048. Depois eu vou mostrar o documento para vocês. Todas elas estão num documento só. Né? Só a portaria 1010 que ela não está dentro do documento da política nacional de urgência, né? Mas a portaria 2042, 1863, 1864, ela está na... Você pega a política, no documento da política, é as três que estão lá dentro, discriminadas lá dentro, cada um cuida de uma coisa. Dentro da urgência e emergência, a gente tem dois componentes. O componente pré-hospitalar fixo e o pré-hospitalar móvel. Tá? O que é um pré-hospitalar fixo? Tá? O componente pré-hospitalar fixo é aquela assistência que é prestada em algum ambiente de saúde, tá? Em nível de atenção primária. Tá? Onde pode ser isso daí? Tá? A gente vai ver que pode ser até numa UBS. Tá? Pode ser até numa UBS, não é considerada atenção primária. Letícia, eu vou pedir para você desligar o microfone seu um pouquinho, que eu estou escutando seu cachorro aí. A gente tem essas unidades que podem dar um primeiro atendimento. Por exemplo, a gente teve lá em Mogi Guaçu uma situação que uma unidade básica ela atendeu uma eclâmpsia. Uma das unidades que a gente dá estágio, ela atendeu uma eclâmpsia, né? Lá dentro. O SAMU teve que ir lá e tudo mais. Não quer dizer que esse paciente vai ficar lá. Tá? Aconteceu, eu lembro, uma outra situação, que na vigilância sanitária, ele foi levar um documento lá e ele teve uma parada cardíaca na fila. E o pessoal de lá... Então, se você está numa unidade, mesmo que seja uma unidade burocrática, mas você é profissional de saúde, você tem o dever de dar o primeiro atendimento. Não importa o que seja, o indivíduo pode chegar baleado dentro de uma unidade básica de saúde, dentro de um PSF. Ele pode chegar e ele receberá o primeiro atendimento. Tá? Isso não quer dizer que vai ficar lá, tá? Mas ele receberá o primeiro atendimento. Tá? Dentro disso, a gente tem a UPA. A UPA ela foi criada para que ela fosse um meio termo entre um pronto-socorro de referência, tá? E a unidade básica de saúde. A gente entende bem isso, lá em Mogi Guaçu a gente consegue enxergar bem essa dinâmica. Por exemplo, na Santa Casa é onde atende as maiores urgências, as urgências mais pesadas de Mogi Guaçu acontecem lá. Né? Os grandes traumas, né? As grandes urgências clínicas, vai tudo para lá. Então, o que eles fizeram? O pronto-socorro da Santa Casa ele é fechado. Ele só atende as grandes emergências. Então, se a gente chegar lá hoje, por exemplo, quem já estava em estágio lá talvez já tenha percebido essa dinâmica nova. O pessoal está tranquilo, né? Atende poucos pacientes. E é assim que é para acontecer mesmo. Onde é que está o volume maior de pacientes? No hospital e no hospital e lá no PPA. Né? Então, o que é essas duas instituições? São instituições que vão pegar o grande volume de atendimentos que não são graves. Pode chegar a coisa grave lá? Pode. Chegou lá, o que vai acontecer? Serão estabilizados, né? Recebe o primeiro atendimento, estabiliza. A UPA ela tem que ter condições de ficar com esse paciente lá por 24 horas, lá dentro, se for necessário. Mogi Guaçu não é necessário, porque a cidade é pequena, você consegue se organizar. Mas em outros locais acaba acontecendo algo assim. E esse paciente será transferido para um local de referência, um pronto-socorro de referência, no caso de Mogi Guaçu, a Santa Casa. Então, para que o pronto-socorro da Santa Casa não fique cheio de pequenas coisas e na hora
de se atender algo grande, ele não tenha como ser atendido, ou tenha que separar outros atendimentos para se atender os pacientes, então você concentra isso em outras unidades, né? A gente tem, o que tem lá dentro? Uma UPA deve ter o médico clínico geral, pediatra, enfermeiro, técnico, o cara da radiologia, né, os auxiliares de serviços gerais, auxiliar administrativo, auxiliar de laboratório. Tudo isso está dentro da política. Na hora que a gente for fuçar lá na política, está escrito lá, olha, a gente tem, para vocês terem ideia, 3 tamanhos de UPA. UPA 1, UPA 2 e UPA 3. O que é isso? São conforme a quantidade de habitantes que tem na região que a UPA vai atender. Então, uma UPA 3 é para cidades do tamanho de Campinas, tamanho de São Paulo, né, que tem uma população muito grande. Aí vai ser UPAs maiores, que vai ter números maiores de profissionais, né? Na UPA 1, por exemplo, eu tenho que ter um clínico, um pediatra, um ortopedista. Agora, na UPA 2, eu preciso ter 2 de cada um. Na UPA 3, eu preciso ter 3 de cada um desses, né? Então, conforme a população vai ser atendida, é o tamanho da UPA. Isso está lá na política, tá? Isso é dimensionamento. Como eu falei, a gente tem os hospitalares fixos, que não são as UPAs, né? Tem as unidades básicas de saúde, por exemplo, o ambulatório, vigilância, né, epidemiológica e sanitária, né? Qualquer unidade dessa, ela é considerada um pré-hospitalar fixo. O indivíduo pode chegar correndo lá e pedir socorro, que ele será atendido, tá? E qual é a referência? O pré-hospitalar móvel. Depois, quem estiver lá na unidade básica vai ligar para o pré-hospitalar móvel, né, para o SAMU. Olha, eu estou com essa situação e preciso transferir esse paciente daqui. E o SAMU vai lá buscar. Assim que funciona. Certo? Às vezes as pessoas assustam, né? Nossa, como é que pode vir um baleado aqui na unidade básica? Pode, né? Vai ficar lá, obviamente. Tá? E aí a gente tem essa rede, né, de atenção aí, né? Tem a UPA, a gente tem o SAMU, a gente tem as unidades básicas, né? A gente tem o próprio hospital, que eles vão se conversando, né, para que o atendimento aconteça. Também, dentro da política, né, a gente tem... Você pulou um. Oi? Você pulou um. Não, aquele lá foi de propósito. Depois você vai mandar esse slide para a gente? Vou mandar. Dentro da política, né, a gente tem, como eu falei, as várias portarias que tem dentro dela, né? E cada uma cuida de uma coisa, né? A 1863, ela institui a política. A 1864, ela institui o componente móvel, né, do pré-hospitalar, né, a questão do SAMU. Uma institui a política, ela cria a política e fala, olha, vai ter uma política de urgência e emergência. A outra institui o componente móvel, né, que não existia organizado no Brasil até ali, né? E a 2048 ela vai dizer como que isso vai funcionar, como é que essa rede vai funcionar, tá? E criado isso, tá? Você tem a portaria 1010, depois que ela vai redefinir algumas diretrizes de valores, que a gente vai falar aqui rapidamente, né, de como isso vai ser custeado, porque tudo isso custa dinheiro, né? Tudo isso custa dinheiro. A manutenção de viatura, comprar para viatura, tudo isso custa dinheiro. Então, a portaria 1010 ela vai redefinir novos valores que estavam desatualizados até as portarias anteriores. Ela, como eu disse, ela define tudo isso aí, ó, dentro da política, né?
o componente pré-hospitalar fixo, que a gente falou um pouco, o pré-hospitalar móvel, o componente hospitalar, como é que ele tem que funcionar, o componente pós-hospitalar, que esse cara vai ser atendido e depois ele vai para onde? Né? A central de regulação, vou falar um pouquinho dela, e a educação continuada, que é obrigatório ter, tá? Que era a minha função lá dentro do SAMU, era cuidar dessa parte aí. Tá? Aí vemos com o componente móvel. A gente falou do componente fixo e agora a gente fala do componente móvel. Tá? O componente móvel são as ambulâncias, motos, helicópteros, enfim, tudo mais. Tá? Cada viatura, as ambulâncias, elas têm a maneira própria delas funcionarem. Você não funciona do jeito que você quer, você não põe a ambulância do jeito que você quer. Ou pelo menos não deveria ser assim que a gente tem a política para orientar. Então a gente tem diversos tipos de viatura. Né? A viatura tipo A é a viatura branquinha aí, que vocês sempre veem na cidade. Sempre veem na cidade por aí. Para que é? Para transporte de pacientes sem risco de vida. Fazer remoção, transportar de um lado para o outro. Tá? Qual é a tripulação dela? Um condutor e um auxiliar ou técnico de enfermagem. Não pode andar só com motorista. Não pode. Se tem paciente na viatura, tem que ter enfermagem. Tá? E a enfermagem, se tem paciente, ela tem que estar lá junto com o paciente. Tá? Não existe o paciente andar sozinho lá atrás e a enfermagem lá na frente vendo o WhatsApp. Não pode. Tá? Se tem paciente lá atrás, tem que estar junto. Tá? Depois nós temos a viatura do tipo B, que são as viaturas de suporte básico, tá? Que, em tese, são para pacientes que tiveram problemas agudos, mas não têm risco de vida, tá? Que vocês também poderão tripular, vocês podem tripular a viatura tipo A, vocês podem tripular essa viatura tipo B, que é a viatura que o SAMU tem, né? Que trabalha nela, vai trabalhar o condutor, socorrista, e o técnico de enfermagem. Tá? E vocês podem, como aí na foto está, ter uma condutora com vocês também. E aí tem que fazer musculação daí. Tá? Cada viatura dessa, as que são do SAMU, tá? A viatura básica, o modelo de viatura básica, qualquer serviço pode ter. A Renovias, a viatura deles é uma viatura básica, a viatura das concessionárias, a maioria são viaturas básicas que trabalham com técnico e condutor. Tá? Então, o tipo de viatura, o modelo, é a maneira com que ela está equipada e com que equipe ela está dentro. Tá? Mas as que são do SAMU, elas recebem mensalmente este valor aqui, ó, que vem para o município para ajudar o município a custear o valor dela. Tá? As que são de concessionária, que são de empresa privada, aí outra coisa. A gente tem as viaturas do tipo C, que são as viaturas do Corpo de Bombeiros. Tá? E elas servem para o transporte também, mas são viaturas consideradas viaturas de resgate. Tá? De resgate. E a tripulação dela tá? E com o motor ligado. São 3 bombeiros socorristas. Tá? A gente tem a viatura do tipo D, que são as viaturas de suporte avançado. E aqui também é a mesma coisa, do suporte básico. Né? A viatura de suporte avançado, qualquer empresa pode ter. Tá? Então, viatura é uma viatura que ela vai fazer transporte de pacientes que precisam de cuidado intensivo. É um paciente grave vai vir aqui. Tá? Então, qualquer empresa pode ter. Ó. Empresa de transporte de paciente pode ter, concessionárias podem ter uma viatura equipada assim. Tá? O que vai variar o equipamento que tem dentro e a equipe. Tá? Qual que é a viatura de suporte, a equipe de suporte avançado? O condutor, o enfermeiro e o médico. Tá?
E sendo uma viatura do SAMU, né, ela tem esse custeio aqui de R$ 48 mil mensais, que não dá para cobrir. Parece bastante, mas não dá. Tá? Esse valor aqui, só se a gente for ver só se gasta com médico, não se paga. Tá? A gente tem também as viaturas do tipo E, tá? Que são as viaturas de asa rotativa, que são os helicópteros, de asa fixa, que são os aviões. E a tripulação é variável, mas a portaria preconiza sempre que seja enfermeiro e médico. Você vai ver, eventualmente, técnico e enfermagem dentro de uma viatura dessa, na região norte, por exemplo, que você só tem acesso, muitas vezes, só por avião, mas se o seu atendimento não é grave, o médico não vai um técnico, eventualmente, num avião. Isso aí, lá na região, é comum. Tá? E a gente tem a viatura do tipo F, tá? Que são as ambulâncias. Tá? Essas daqui, a tripulação também é variável. A gente não vai ver aqui no Rio Iguaçu, vocês não vão ver uma dessas daqui. Tá? Só vão ver lá para a região norte também, que lá a questão de transporte aquático ela é preponderante lá. E temos também as motocicletas. Não é todo lugar que tem. Tá? Não é todo lugar que tem. Normalmente, locais maiores, locais que tem um tráfego muito intenso, que facilita a chegada das motos. Tá? E aqui, quem tripula isso aqui é técnico e enfermeiro que tripula as motocicletas. Tá? Então, se vocês forem para um lugar aí, tiver carga de moto, em Brasília, essas motos aqui são de Brasília. Tá? Então, lá vocês vão pilotar esses brinquedões aqui. Temos a central de regulação, que isso é o coração do sistema de emergência. Esse é o coração do sistema de emergência. Tá? É aí que chegam todas as chamadas do sistema de emergência. Tá? Então, o que tem aí dentro? Tá? Você tem o médico regulador, que ele tem autonomia de definir qual tipo de viatura que vai para o atendimento. Você tem as telefonistas que vão receber a primeira chamada. E você tem o rádio operador. O operador de rádio, que ele que despacha, ele vai fazer o despacho das chamadas, tá? Para poder despachar as viaturas. Ele controla onde está cada viatura, tá? Para que se saiba o que elas estão fazendo, onde estão, se dá para chamar, se já dá para chamar, se não dá para chamar, enfim. Então, é uma central, o coração do sistema é esse daí. Tá? É a central de regulação em que todas as chamadas caem. Para perguntar. Se na ambulância vai o médico ou não, né? Vai, não. Esse médico daqui da central de regulação, ele não sai daqui. Ele não sai. Ele fica aqui para fazer o atendimento. Tá? Então, ele é o regulador do sistema. Por exemplo, uma situação de múltiplas vítimas, por exemplo. Ele vai ter um colega médico lá na cena e ele vai ter ele ali e os dois vão se conversando para saber para onde vai. Chega lá durante o atendimento, olha, tem 5 vítimas graves e 10 vítimas com pouca gravidade. Tá? Não dá para mandar tudo isso para um lugar só, tudo para a Santa Casa, por exemplo. Daí não tem condições de atender. Ele, como regulador, e trabalhando em sistema de regulação regional, ele consegue, por exemplo, pegar pessoas de um acidente que aconteceu em Mogi Guaçu e mandar para Mojimirim, por exemplo. Né? Teve uma situação que ocorreu ali numa alça de acesso para Itapira, entre Mojimirim e Itapira, alguns anos atrás, que foi paciente que aconteceu, de um acidente que aconteceu em Mojimirim, foi paciente para Itapira, foi paciente para Mogi Guaçu e ficou paciente em Mojimirim.
Como era muita gente grave, então se você mandasse tudo para um lugar só, ia ficar muito complicado. E quem que regula isso? Quem controla isso? Tá? A regulação. O médico que está na regulação. Tá? Ele define o que vai para onde e qual porta que vai. Ele sempre sabe, todo dia de manhã, a função dele é ligar para os serviços e saber, olha, tem raio-x funcionando, tem tomografia, tem médico plantonista, tem leito de UTI, para ele saber para onde ele vai mandar e como é que está a rede dele para ele trabalhar. Tá? Então, esse é o coração do sistema. O que a gente vê na rua sempre é o SAMU. É a parte mais visível do sistema, é a viatura do SAMU. Mas o coração é isso aqui. As viaturas conversam todo o tempo. Ela saiu da base, da vida que está saindo, ela chegou no lugar, ela diz que chegou. Tá? Às vezes eles têm algumas regionais, né? Eles têm o controle de GPS, onde é que está a viatura. Então, no computador ali, ele sabe, ele tem a localização de onde é que está a viatura. Então, ele consegue saber, conhecer todo o sistema. Onde é que está todo o sistema. Então, professor, então fica um médico lá na central e se precisar sair, tem outro médico junto na ambulância? Sim, são 2 médicos com funções diferentes. Lá em Mogi Guaçu, por exemplo, você tem uma base em que eu tenho a regulação e que eu tenho a ambulância, ficam 2 médicos lá dentro. Então, lá eles acabam se revezando. Mas numa cidade igual São Paulo, por exemplo, a central de regulação do SAMU, eu não sei se dentro dela, lá ela tem ambulância lá dentro dela, ou se ela é só regulação, porque é enorme a regulação lá de São Paulo. Né? Então, o cara que é o regulador, ele é só regulador. Né? Tanto é que nos concursos nesses municípios grandes, Campinas, São Paulo, eles contratam até médicos que são cadeirantes, por exemplo. O indivíduo que tem problema físico, que ele não consegue sair numa viatura, mas ele pode regular. Ele é treinado ali dentro do sistema de regulação e ele pode regular, sem problema nenhum. Né? Porque ele não vai sair na viatura. Ele é contratado só para ficar ali, né? Para ele tomar conta disso. Então, a qualquer momento que você ligar lá, vai ter um indivíduo lá, dentro da regulação. E coloquei aí 1 para cada 300 mil habitantes, então o médico regulador, ele também tem, do mesmo jeito que eu tenho dimensionamento nas UPAs, eu tenho dimensionamento aqui também, eu tenho um médico para cada 300 mil habitantes. Tá? Então, aumentou, eu vou para uma região que tem mais de 300 mil habitantes, eu vou ter 2 médicos regulando, porque daí eu tenho mais chamadas. Né? Vamos para frente. A gente tem um núcleo de educação, ele é responsável por capacitar tanto os profissionais da rede, do SAMU e das portas que recebem, né? Também ter acesso à comunidade. Então, você tem vários projetos aí lá dentro que a gente trabalha com o núcleo de educação. Então, capacitando as portas, nas escolas, né? Existe projeto na escola, você vai nas escolas treinar professores, enfim, tem uma série de atividades que são feitas ali, pelo SAMU, dentro desse núcleo. E isso tem que acontecer para vir grana para a prefeitura, né? Para custear o SAMU também. Tem que acontecer, isso é uma parte muito boa do SAMU, porque as capacitações acontecem com frequência. A gente tem a questão da implantação, que para se implantar um sistema tanto do SAMU quanto da UPA, por exemplo, existem regras que a prefeitura tem que seguir rigorosamente para vir o dinheiro, né? E se ela quebra essas regras depois de implantada, ela perde o subsídio. Então, ela tem que andar direito, não tem conversa, né? Não tem jeito. O planejamento das instalações, né? Então, você não faz a base de qualquer maneira, já tem o desenho dessa base, tem o desenho da UPA, né? Dos espaços. Então, o indivíduo que vai fazer não pode fazer de qualquer jeito. Tá? Não pode fazer de qualquer jeito. Ele tem que fazer
exatamente como o Ministério pede. Isso é uma coisa boa, que aí você não joga dinheiro fora. Você faz do jeito que tem que fazer mesmo. Esse sistema todo, né, ele é bastante interligado. Deixa eu voltar naquela tela que eu pulei. Eu coloquei ela aqui numa sequência aqui, um pouquinho fora, né? O sistema de emergência, ele fica dentro da atenção básica. Dentro da atenção básica. Então, quando eu falo de atenção básica, eu não estou falando só de UBS, por exemplo. Tá? Estou falando de urgência também. Porque urgência é básico. Né? Qualquer um pode precisar. Né? Talvez vocês lembrem daquele acidente que aconteceu com o Luciano Huck, que a família dele caiu lá com um avião e tudo mais. Quem que foi atender? O corpo de bombeiro. Tá? O corpo de bombeiro que foi atender. Tá? Quando o Bolsonaro sofreu aquele atentado lá, onde que ele foi atendido? No hospital público. Né? Por mais que ele, como parlamentar, tenha direito a utilizar o serviço de outros hospitais de referência. Mas ele foi para o hospital público. E isso acontece com qualquer pessoa. Não importa o quão rico ela seja. Né? Não existe serviço de urgência e emergência, de atendimento hospitalar, que você liga lá no Einstein e vê uma ambulância, um helicóptero do Einstein te prestar socorro. Isso não existe. Não existe. Né? É um serviço público. A Renovias, as concessionárias que a gente tem aí, acesso a elas, né? Toda vez que você está na pista, e você chega no telefonezinho, naquele na pista, que você vê amarelinho a cada de quilômetro em quilômetro, que você aperta ali o botão, aquilo também é SUS. Você não acessa aquilo só para acidente. Né? Se você passou mal na pista, neném está nascendo, né? Você está com a cefaleia, a ambulância vai vir te atender, também na beira da pista. Tá? Então, não é só para acidente aqui. Né? Até as pessoas que moram na beira da pista, né, que moram encostados na pista ali, chamam ele para eles irem lá de vez em quando. Né? Gente que não tem muito acesso e tudo mais. Eles são um serviço privado, mas que prestam um serviço público. Tá? Então, isso é legal. Tá? Que é só serviço público que faz isso. Por isso que ele está dentro da atenção básica. Tá? Então, você tem o SAMU lá dentro, você tem a UPA, você tem o próprio hospital, né, que vai fazer isso. Tá? E esse grupo todo, ele vai, grupo de serviço todo, ele vai prestar esse tipo de atendimento para o indivíduo. Além disso, uma outra função desse serviço também é prevenção. Vou voltar um pouquinho aqui. É a prevenção, né? Que é algo fundamental nesse processo. Quando a rede é organizada, ela consegue trabalhar a prevenção. Por exemplo, o núcleo de educação, quando vai na escola e trabalha o projeto SAMU na escola, ele vai prevenir uma série de coisas. Ele vai falar com adolescente, com questão de droga, vai falar com questão de correr demais com um carro, questão das violências interpessoais. Então, você faz uma série de prevenções, né, que você evita que aconteça um atendimento mais sério. Normalmente, quando a gente vai para o SAMU, a gente quer chegar lá e pegar a parada cardíaca, pegar queda de moto, pegar o acidente de carro. Mas se isso acontece com muita frequência, tem alguma coisa errada. Às vezes o técnico está lá, o enfermeiro está lá, pô, mas eu fui atender e não era nada. Ainda bem que não era nada. Porque se eu tenho... A emergência é um termômetro da região. Porque se eu estou num local que acontece muito acidente, muito acidente, tem algo errado. Se eu estou num local que tem muita gente baleada todo final de semana ou todo dia, tem algo errado. Tá? Se eu estou num local em que eu tenho emergências obstétricas com mulheres, o tempo todo tem alguma coisa errada. Então, o atendimento de emergência, ele é um termômetro social até da região. Né?
Então, se eu atendo atendimentos de menor complexidade, melhor, que são atendimentos que vão acontecer mesmo, a queda de uma criança na escola, um escorregamento de moto por causa de um óleo que teve na pista e aconteceu eventualmente. Né? Isso é uma coisa. Mas agora, todo santo dia, toda hora, eu passo o tempo todo fazendo esse tipo de atendimento grave, tem alguma coisa errada. Né? Tem alguma coisa errada. Então, o bom é que a gente esteja, você tem um serviço preparado para as questões mais pesadas, mas também você tenha um termômetro disso para que você consiga intervir e diminuir um pouco disso. Tá bom? Em aula. E vou voltar aqui para a gente. E eu vou parar a gravação neste momento aqui. Eu vou abrir para perguntas aqui para nós. Início da gravação. Deixa eu parar aqui um pouquinho. Parar de compartilhar a tela. E vou parar a gravação.